Eu sou Amanda, CEO e advogada da Espanha Master, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês, de forma bem geral, como que funciona a imigração aqui na Espanha. O que é cada tipo de autorização, qual é a diferença entre visto e autorização, entre estância e residência, ou seja, são muitos detalhes que é importante a gente estar atento quando a gente pensa em migrar para a Espanha, ou mesmo quando a gente já está aqui na Espanha e quer fazer alguma coisa, quer modificar uma autorização ou está aqui com documentação irregular e quer se regularizar. Quando eu começo a falar sobre imigração, a primeira diferença que eu tenho que estabelecer é entre estância e residência. Quando eu estou falando de uma estância, eu estou falando de uma autorização simplesmente para você estar na Espanha. E quando se aplica isso? Bom, se aplica no visto de turismo, num visto de curta duração ou num visto ou autorização de estâncias para estudo. Esse daqui, no caso os brasileiros, é o mais utilizado. Nesse caso, você vai ter uma autorização para estar na Espanha enquanto você está cursando um curso presencial a tempo completo, desde que você cumpra com os demais requisitos. No caso de uma residência, a situação é diferente. Você tem autorização para residir e pode ter também para trabalhar, de acordo com o caso. Além do fato de ter essa permissão para residir ou estar, qual que é a principal diferença entre estância e residência? A estância não computa tempo para a nacionalidade espanhola por tempo de residência. Nesse caso, somente uma autorização de residência, em qualquer dos seus formatos, é capaz de computar esse tempo. A gente tem que ficar de olho nisso para não se decepcionar com o resultado da sua solicitação quando você chegar aqui na Espanha. Ou seja, muita gente vem para cá com visto de estudos, com foco na nacionalidade e quando chega aqui descobre que não computa tempo, tá? Tem que ficar de olho nisso. Outra diferença importante que a gente tem que ter em mente é sobre visto e autorização de residência. Qual que é a diferença de um e de outro? Bom, o visto é aquele documento, né? Aquele documento que vai estar estampado ali no seu passaporte quando a gente solicita fora da Espanha, num consulado ou numa embaixada. Você vai lá, leva o seu passaporte, vai ter esse documento estampado ali e vai permitir que você entre na Espanha com esta solicitação já feita. Uma vez que você chega aqui na Espanha, se a sua estância é superior a 6 meses ou é uma autorização de residência, você vai solicitar a sua tarjeta de estrangeiro, que vai documentar a sua situação de larga estância aqui, tá? As autorizações, por sua vez, são solicitadas diretamente aqui na Espanha, ou seja, você não tem que passar por um consulado. Como os brasileiros não necessitam de um visto para vir para cá como turistas, eles podem vir para cá nesta condição, entrarem na Espanha na condição de turistas e aqui solicitar a sua autorização, que pode ser de estância ou de residência. Tem que ficar atento, porque algumas autorizações de residência e algumas autorizações de estância não podem ser solicitadas diretamente em território espanhol. Tem que ficar atento antes de vir, tá, pessoal? E isso é importante, especialmente naquelas autorizações muito buscadas pelos brasileiros, que é a autorização de residência e trabalho dentro do regime geral. Além disso, a gente teve aqui, no final de 2024, para passar a valer em maio de 2025, uma alteração no regulamento de estrangeria. E isso faz com que, inclusive, algumas autorizações de estância para estudos somente possam ser solicitadas via consular, não podem ser solicitadas diretamente aqui na Espanha, tá? Especialmente nos casos de intercâmbio, ou seja, quando você vem estudar espanhol aqui na Espanha. Nesses casos, você tem que solicitar o visto via consular. Não dá mais para fazer diretamente aqui na Espanha, o que era permitido desde 2018. Finalizado esses esclarecimentos iniciais, eu conto para vocês que na Espanha existem 3 regulamentos principais quando a gente fala de imigração, ou seja, 3 leis principais. A primeira delas é a regra geral de estrangeria, a lei geral de estrangeria, que é quando a gente está falando de estudantes, autorização de residência e trabalho por conta alheia, autorização de residência e trabalho por conta própria, residência não lucrativa, no caso dos arraigos, que é aquela regularização da pessoa que está com documentação irregular aqui na Espanha. Eu falo também sobre a lei de comunitários, que é aquela lei da União Europeia, que fala sobre a imigração de pessoas que têm nacionalidade da União Europeia, no caso dos brasileiros, aqueles que têm dupla nacionalidade, por exemplo, italiana, francesa, portuguesa, e dos respectivos familiares. E, por fim, existe aqui a Lei 14 de 2013,
que é o que a gente chama de lei dos profissionais altamente qualificados, investidores, investigadores, né? É um regime especial para estas pessoas aqui, que é como se fosse um passe express, tá? É uma lei que tramita muito rapidamente, diretamente junto ao Ministério das Migrações aqui na Espanha, mas é muito específico quem ela vai acessar, tá? Por exemplo, quando eu estou falando de investidores hoje na Espanha, são valores acima de 500 mil euros, tá? Então, são situações muito específicas. Da mesma forma, o profissional altamente qualificado é aquele profissional que vai ser contratado por uma empresa para receber um salário superior a 40 mil euros ano em cargos de direção, gerência ou técnicos, tá? Então, a gente vai centrar aqui muito nessa conversa no regime geral de estrangeria, tá? Que fala sobre os principais vistos e é o que é mais usado pelos brasileiros. E no final a gente fala um pouquinho também sobre o regulamento da União Europeia, que fala sobre os comunitários. Os principais vistos e autorizações de residência são a autorização de estancia para estudos, né, que é aquele que permite que você esteja aqui estudando, as autorizações de residência, que podem ou não ter permissão para o trabalho. Quando eu estou falando de uma residência não lucrativa, ela não permite que você trabalhe. Então, você tem que comprovar que você tem recursos financeiros suficientes para estar aqui na Espanha pelo período inicial de 1 ano, tá? Sempre essas autorizações são dadas por 1 ano, inicialmente, sem ter que trabalhar. Então, tem esse inconveniente. Você não pode trabalhar no primeiro ano. Depois disso, pode até modificar. A autorização de residência e trabalho por conta alheia, ela vai sempre depender de uma proposta de uma empresa. Então, nenhum estrangeiro pode solicitar essa autorização de forma independente. Não é chegar lá no consulado e falar, eu quero ir para a Espanha, residir e trabalhar. Não. Primeiro você tem que encontrar uma empresa que patrocine esse visto aqui para você. E essa empresa vai solicitar, primeiro na Espanha, a autorização de residência e trabalho por conta alheia. Uma vez aprovada, ela envia essa autorização para você e aí sim que você vai poder ir no consulado e solicitar o seu visto. A autorização de residência e trabalho por conta própria, primeiro você tem que ter este trabalho por conta própria muito estabelecido. Então, eu quero ir para a Espanha, eu quero montar um café, quero montar um bar, uma lavanderia, um salão de cabeleireiro. Primeiro você tem que fazer isso. Até porque, para montar uma empresa aqui na Espanha, você não precisa estar com uma residência legal, basta que você tenha o NI. O NI é somente um número de identidade estrangeiro. Então, você vem para cá, abre a sua empresa, começa essa atividade, obtém todas as licenças, aluga o seu imóvel e aí, depois de feito isso, você faz um plano de empresa. Esse plano de empresa tem que ser aprovado por uma associação de autônomos por meio de um informe de viabilidade. Aí, com isso, você pode solicitar a sua autorização de residência e trabalho por conta própria. É importante dizer que tanto a autorização de residência por conta alheia como a autorização de residência por conta própria vão permitir que você trabalhe somente nessa atividade, tá, pessoal? Então, não é assim, eu vou pedir aqui por conta alheia, aí eu chego na Espanha e mudo, vou trabalhar por conta própria. Não. Você só pode fazer isso depois de 1 ano na Espanha e cumprindo com os devidos requisitos, tá? A mobilidade, ela é permitida, mas tem que cumprir com alguns requisitos, tem que ficar aí de olho nisso. Uma vez que a gente falou já sobre esse tema, um outro tema que é tratado dentro do regime geral de estrangeria são os arraigos. E o que são os arraigos? Arraigos são aquelas autorizações de residência por circunstâncias excepcionais. E qual é essa circunstância excepcional? Normalmente, a pessoa está com documentação irregular na Espanha e precisa se regularizar, tá? A única forma de se regularizar imediatamente, ou seja, cheguei na Espanha e quero me regularizar, não quero computar tempo nenhum, é atualmente por meio de um vínculo com um cidadão espanhol, tá? Isso vai mudar com o novo regulamento que vai ter vigência a partir de maio de 2025, tá? Aí o arraigo familiar, ele vai servir somente em 2 situações para familiares de cidadãos europeus. Vai dar uma mesclada aí, mas com certeza a gente faz um outro vídeo e explica melhor cada detalhe. Como eu estava dizendo, esse arraigo familiar é o único que você não precisa computar tempo para se regularizar, tá? Então você comprova aí o vínculo, a depender, pode ser com um descendente, pode ser com ascendente, pode ser por ser filho de um espanhol, pode ser porque seu filho é espanhol, porque seu pai é espanhol, enfim, muitas possibilidades. Saiu do arraigo familiar, nos casos que existem atualmente, arraigo social, arraigo laboral e arraigo para formação, você tem que computar tempo na Espanha e estar irregular no momento da solicitação, tá? Arraigo laboral e arraigo para formação, 2 anos estando aqui na Espanha antes da solicitação. Arraigo social, 3 anos aqui na Espanha. Esse arraigo social
você precisa estar aqui há 3 anos e você precisa ter ou uma proposta de trabalho, um pré-contrato de trabalho mínimo de 40 horas semanais, salário mínimo interprofissional, ou ter aí também um plano de empresa aprovado para trabalhar como autônomo ou autoemprego, né, que é aquele que você tem a sua empresa e vai trabalhar nela, ou ter din-din na conta e um seguro-saúde para comprovar que você tem condição de estar aqui na Espanha, tá? O arraigo, ele vai te dar uma autorização de residência inicial por 1 ano e depois, se cumprir com os requisitos, você pode modificar para uma autorização de residência de trabalho por conta alheia ou por conta própria, tá bom? Ou sem autorização de trabalho, no caso aí específico dessa última opção, que é com economias próprias. No caso do arraigo laboral, a situação aqui é super específica, tá, pessoal? Você precisa estar na Espanha há 2 anos, como mínimo, e ter trabalhado nesses 2 anos ao menos 6 meses de forma regular na Espanha. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês de como funciona. A pessoa vem para cá e ela vem com uma autorização de residência e trabalho, por conta alheia. Por um acaso, ela é desligada desse emprego e ela fica irregular aqui na Espanha. Ela não consegue renovar essa autorização de residência. E aí, obviamente, nesse meio tempo, ela não conseguiu emprego, ficou aqui irregular. Completou os 2 anos, se ela trabalhou 6 meses nesse princípio regular, ela consegue solicitar esse arraigo laboral, tá? Essa figura de arraigo laboral que existe neste regulamento de estrangeria que está em vigência agora mesmo e que vai mudar em maio de 2025, tá? Finalmente, o arraigo para formação é aquele que permite que a pessoa se comprometa com a oficina de estrangeria a realizar um curso profissionalizante, tá? Existem aí algumas limitações para esse curso, mas ela se compromete e solicita essa autorização de residência. A oficina de estrangeria dá autorização de residência por 1 ano, pode ser prorrogado por mais 1 ano, se você comprova que seu curso vai demorar mais tempo, e até 30 dias depois de dada essa autorização, o estrangeiro precisa comprovar a efetiva matrícula nesse curso, tá? Atualmente, pelo regulamento atual, não é permitido trabalhar enquanto o estrangeiro está na Espanha com essa autorização de estancia por circunstâncias excepcionais por arraigo para formação. Mas, em maio de 2025, o novo regulamento vai ser permitido o trabalho de até 30 horas semanais dentro da área que a pessoa está estudando esse curso de formação profissional, tá? Vão ser muito interessantes as modificações trazidas com o novo regulamento e a gente tem que estar atento porque, na nossa opinião, as pessoas que estão aqui com documentação irregular foram bastante beneficiadas aí com as alterações, tá? Tem que ficar de olho. Quando a gente fala de imigração, obviamente que os brasileiros aí já estão pensando num futuro, que esperamos que seja sempre muito próximo, que é obter a nacionalidade espanhola por tempo de residência. Lembrando que a nacionalidade espanhola por tempo de residência, no caso dos ibero-americanos, onde se incluem os brasileiros, é o menor tempo de residência solicitado em toda a Europa. Então, é sempre a chance de obter uma nacionalidade europeia com pouco tempo de residência. É lógico, gente, que falar é muito fácil, mas para a gente chegar nesses 2 anos, é muito trabalho e tem que ralar de verdade, tá? Não é pura e simplesmente vir para cá 2 anos, mas chegou, completou os 2 anos, pode aplicar para a nacionalidade espanhola por tempo de residência, desde que, no caso dos brasileiros, façam os 2 exames do Instituto Cervantes, que é o exame de língua, DELI A2, e o CCSE, que é o exame de cultura espanhola. Pode fazer a aplicação, atualmente aí a gente dá uma estimativa de 1 ano e você vai ter sua autorização favorável de ter a nacionalidade espanhola, tá? Resolução favorável para ter a nacionalidade espanhola. A nacionalidade espanhola também pode ser solicitada por residência. Lembrando que até outubro de 2025 a gente tem em vigor a Lei de Memória Democrática, que permite que filhos maiores de idade, netos e até mesmo bisnetos possam solicitar nacionalidade por descendência, desde que comprovem com uma certidão de nascimento obtida aqui na Espanha ou de batismo também obtida aqui na Espanha, que tem aí uma ascendência espanhola de origem, tá? Essa lei é super importante, não vai ser mais prorrogada, vai deixar de valer e não vai ser mais permitido. Então, se você tem aí uma suspeita de que você pode ter um avô, um bisavô espanhol, corre atrás, porque é uma chance de ouro para obter uma nacionalidade espanhola, né, que te traz muitos benefícios. Finalmente, a gente vai dando início aí ao fim do nosso vídeo. Tem algumas dúvidas aí do pessoal que sempre aparecem por aqui e que a gente acha importante sanar, tá? Primeira delas, qual a consequência de eu chegar na Espanha e ficar irregular? Me disseram que nada vai acontecer. Bom,
Espanha não é Estados Unidos, tá, gente? Não vai ter deportação, aqui não existe uma fiscalização tão efetiva, mas existe. Então, se você for pego por um acaso, andando na rua, qualquer situação que você precisou ir até a polícia e você está aqui irregular, vai ser aberto um procedimento administrativo de expulsão da Espanha, tá? E aí esse procedimento, obviamente, demora para acontecer. Se até o final desse expediente você obtiver uma regularização na Espanha, show de bola, isso vai parar, ponto final. Se chegar na sentença, a coisa complicou, porque aí você vai ter que deixar a Espanha sim, e dificilmente você vai conseguir obter qualquer tipo de autorização de residência para poder se regularizar aqui, tá? Então fica de olho, se a ideia é vir para cá irregular, a gente não indica isso para ninguém, tá? Mas, enfim, se for algo planejado, é o que você quer fazer, venha com muitíssimo cuidado, tá? Outra dúvida, erros na hora de solicitar alguma autorização de residência, solicitar uma renovação, solicitar um visto. Primeira coisa, gente, documentação legalizada ou com apostila de AIA, tradução para o espanhol feita por um tradutor jurado, reconhecido pelo Ministério dos Exteriores. Eu acho que esse atualmente é um dos principais erros. Cumprir os prazos corretamente, tá? Então, quando eu estou falando de uma renovação, por exemplo, você pode solicitar a renovação desde 60 dias antes do prazo de vencimento até 90 dias depois. É bastante prazo e mesmo assim tem gente que acaba perdendo o prazo, tá? Apresentação da documentação completa, tal e qual solicitada pelo consulado. Um exemplo básico disso, quando eles pedem seguro saúde não é seguro viagem, não pode ter franquia, tem que ser completo, ou seja, médico, hospital, exame, cirurgia, absolutamente tudo. E em alguns casos específicos, não pode nem mesmo ter carência, tá? São seguros bastante específicos. E aí, finalmente, né, aquela pergunta do milhão. Qual que é a dica para acelerar meu processo? Como é que eu faço para isso ir mais rápido, para sair mais rápido? Gente, não tem segredo. Não existe taxa para acelerar processo, não existe o famoso jeitinho, tá? O que é importante? A apresentação impecável dos expedientes. Isto é o que vai fazer com que não tenha nenhum pedido de documentação extra pela administração pública, pelos ministérios, pelos consulados, e é isso sim que vai acelerar o seu processo, tá? Então, muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou contratar uma assessoria, porque não é obrigatório ter um advogado, um gestor para apresentar meu visto, para apresentar minha solicitação e até mesmo para nacionalidade. Realmente, gente, não é obrigatório, tá? Isso daí tem que ficar de olho se alguém disser que é obrigatório. Não precisa, são procedimentos administrativos para os quais qualquer cidadão pode atuar sozinho. Mas, de outro lado, a gente está aqui trabalhando com a administração pública todo dia, sabemos como a coisa funciona, como cada oficina de estrangeria gosta de ter seus documentos, e isso muitas vezes acaba não somente facilitando, como no final das contas, barateando o processo, tá? Tem que ficar de olho. Bom, pessoal, falei aqui bastante sobre regulamento geral de estrangeria, falei sobre nacionalidade. E aí, pessoal, onde entram os comunitários, né? Que são aqueles familiares dos cidadãos europeus ou mesmo cidadãos europeus. Eles têm um regulamento próprio, tá? Que vale para toda a União Europeia. E óbvio que é muito mais facilitado. Qualquer cidadão que tenha uma nacionalidade europeia, como eu falei no caso dos brasileiros, aqueles que têm a dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, brasileira e italiana, brasileira e alemã, podem vir para cá direto, entrar, não é nem mesmo como turista, tá, gente? Porque o cidadão europeu e seus familiares diretos podem entrar sem comprovar os requisitos de turista, tá? Então, eles entram aqui na Espanha e aqui na Espanha eles podem solicitar a documentação. E aí você pergunta, Amanda, mas tem que solicitar? Eu sou europeu, eu preciso solicitar alguma coisa para residir aí? Precisa, gente. O europeu ele precisa solicitar o certificado de residente europeu. Nesse certificado vai conter ali o NIE e desde quando você é residente na Espanha. Obviamente, esse é um documento que não vence, tá? Ou seja, tem validade eterna, permite que você trabalhe tanto por conta alheia como por conta própria em todo o território espanhol e permite que você reagrupe aí esposa, marido, filhos menores de 21 anos, pai, mãe, desde que você comprova que dependem de você e que não podem estar sozinhos aí no outro país, né? Então, esses familiares diretos, eles vão poder vir para cá com você, na mesma condição que você, nem comprovando nada, nenhum requisito de turista, e aqui solicitar, depois que você obter o seu certificado de residente europeu, a tarjeta de familiar de residente europeu. O principal requisito para solicitar tanto um como outro documento é comprovar meios financeiros. A Espanha não quer ninguém vindo para cá, mesmo que seja europeu, e dependendo dela, tá? Dependendo de auxílios financeiros ou mesmo da saúde pública espanhola. Você comprova os meios financeiros de 3 formas.
Economias próprias, ou seja, tenho ali uma quantidade X de dinheiro no banco e um seguro-saúde completo, sem franquia, sem carência. Ou você comprova com uma proposta de trabalho, né? No caso do cidadão europeu, que vai lá solicitar o certificado de residente europeu, eu tenho aqui uma proposta de trabalho, e aí eles vão te dar o seu certificado, e aí, com base nesse contrato e na alta na Seguridade Social, você solicita a tarjeta dos seus familiares, ou alta como autônomo, tá? E aí, lógico, as oficinas de estrangeria de comunitários solicitam algumas um tempo que você esteja como autônomo para ver se você tem faturamento como autônomo, né? Se você comprova aí por meio das suas declarações de imposto que você tem esse faturamento, com isso você obtém o seu certificado de residente europeu e posteriormente solicita também a autorização de residência para os seus familiares. Basicamente é isto em relação aos europeus, é isto em relação aos não comunitários dentro do regime geral. Qualquer dúvida, a minha equipe está aqui à disposição. A gente trabalha na Espanha Mas não somente com imigração, mas com toda a assessoria que um estrangeiro possa necessitar aqui na Espanha, sempre falando o idioma, falamos português, inglês e espanhol, e com toda a atenção que o brasileiro ou um estrangeiro merece aqui na Espanha. Consulta a gente.